assim, medo, pavor. Agora vamos ver se a gente acha mais uns 30 aí. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec, mas hoje eu estou aqui para falar de sagas e paixões e história. Eu tenho aqui dois exemplares, dois carros que são muito importantes na minha história, na história da Feltec e de muitas pessoas aí, amigos. Esse Passat, vocês vão saber a história, a importância que ele tem ou que ele representa para a história da Feltec, o início. Já ouviram falar daquela história do Passat que a gente botou a Feltec para apresentar no projeto de final de curso na universidade? Hoje vocês vão conhecer essa história. E a outra história, o meu Vectra GSI, né, que eu já contei a importância que teve, o primeiro carro que eu tive, que eu fui competir, o primeiro racha, a primeira pega que eu fiz, a primeira vez que eu fui para a pista, um carro que tem muita história. E agora, o motorzão, tudo que dá, ficou pronto de novo, depois daquela quebra. Vamos descobrir se os cavalos aparecem, quantos cavalos deu nesse motor. E também, obviamente, os dois carros têm uma história muito bonita, assim, muito importante para mim. São carros que eu realmente, assim, me dá uma sensação boa de lembrar de tudo o que eles representaram no passado. E hoje, aí, 20 e poucos anos depois, podendo estar trazendo essas histórias e essas memórias aí de volta. Então, bota na TV, prepara o chimarrão, pão de queijo, chama a família, porque esse episódio eu acho que vai ser muito legal. Bom, agora é o seguinte, como é que tá o seu Diego Venzon? Eu brinco, o ex-funcionário aí que, tá sempre aqui, né? Que não se livrou, né? O Venzon trabalhou muitos anos aí com a gente, toda a parte de suporte, aplicação, desenvolvimento, participou ativamente aí de vários projetos, produtos, incluindo a 700. E agora está na carreira solo aí de tuner e cuidando de vários projetos grandes, né? Eu já fazia isso, né? Tipo assim, anteriormente eu vim para mudar os ares, né? E hoje eu voltei para ter o meu negócio, que eu sempre quis, sempre soube, né? Sim. A minha ideia sempre era voltar a fazer isso. Estamos com bastante projeto legal rodando aí. E orgulho de fazer parte desse projeto também. Mas esse né? aqui tu não te livrou, né? Porque não, esse aqui foi só... O que é a ideia? Vamos lembrar aqui, ó. Esse Vectra, então, é em memória, porque não é o próprio, mas é em memória o meu primeiro carro preparado, digamos assim. Foi meu segundo carro, meu primeiro carro foi o tipo, né? Que não era na época necessariamente um carro de performance, né? Esse é outro capítulo. Momentos, né? Histórias, é importante. Mas depois do tipo eu tive um Vectra GSI vermelho igualzinho a esse, que me teve muitas memórias e muita história desse carro, daquele Vectra GSI, que eu acabei conhecendo literalmente o mundo de performance. Conheci amigos que me levaram para os maus caminhos, para os bons caminhos, obviamente, e de tudo isso acabou surtindo muito, toda praticamente a rede de relacionamentos que eu tive, eu acabei fazendo muito por causa daquela iniciação, sabe? E eu nunca vou me esquecer o primeiro racha que eu fiz com ele em Santa Cruz do Sul, quando não tinha o autódromo ainda, era ali no Distrito Industrial. Tinha um evento e a gente foi lá, eu acelerei com o Caramelo, primeiro acelerei com o André, depois acelerei com o Caramelo, ganhei do Caramelo e na dúvida eu ganhei dele de novo agora, uns 20 anos depois. Arranquei a manopla aqui do câmbio. Agora foi bom! Agora foi bom, seu bandido do litro! Agora foi bom. E lá era mais de 400 metros na época, né, até? Nem lembro. Eu sei que era loucura, né? Era loucura o negócio lá. E aí, como sonho, imagina aquela época que eu tinha esse carro, eu não tinha condições de fazer um motor, de fazer nada, obviamente 20 anos atrás, né, mais de 20 anos atrás. E agora, na verdade, eu realizei um sonho que é fazer um motor aspirado, tudo que dá, literalmente. Então, relembrando esse motor aqui, ele tem um motor 2.4 a parte baixa, só que com pistões maiores, tem uns 14 de taxa, biela de titânio, da MTR, tem o cabeçote do Stumpf, comando Chirique. Escape do Atos. Escape do Atos, que é uma obra de arte. Os comandos até não são tão fortes, são Chirique, mas são... É o 276, sim. Sim. Não é um comandão, assim, mas é um comando bom que é o Chirique. Que na verdade é o Calibra, coitado, perdeu os comandos para ele. Mas é um comando manso, né? É uma das coisas que literalmente não é o tudo que dá no carro. Outra coisa, a admissão original, a gente tem, né?
a borboleta, não é? A borboleta original, até tá com a caixa de ar original. A gente quer inclusive ver quantos HP que limita essa caixa de ar com o filtro aqui dentro. Mas é um motor realmente assim, a construção foi muito bem feita, o Jaime da Columbia fez toda a parte do motor, o projeto, os pistões AFP, um desenho todo específico, assim, então realmente o motor está muito bem construído, a embreagem da Ceramic Power, que é uma delícia, que é inacreditável que funciona. Esse carro já andou nitro, né? Naquela vez que eu precisei garantir que eu ganharia do caramelo, mas agora o nitro está até desinstalado aqui, está só no motor mesmo. E agora o carro está no dinamômetro, a gente fez aí umas manutenções, esse carro teve um problema de uma quebra, quando a gente passou no dinamômetro, logo depois que o motor ficou pronto, que literalmente debulhou uma válvula no cabeçote, a gente não sabe se foi o rolete, se foi o esticador, se foi a correia, ou uma falha da própria válvula, alguma coisa aconteceu e estragou. Depois disso a gente arrumou esse motor, só que realmente demorou bastante tempo para arrumar, também não tinha uma pressa urgente, e eu também tinha que casar com as minhas vindas aqui, então o carro estava pronto já há alguns meses aqui, literalmente esperando esse momento de a gente passar ele no dinamômetro. E eu dar uma palhinha, eu já dei uma voltinha com ele na rua, já deu para sentir que está funcionando tudo, né? Não dá para ter uma ideia exata da potência, né? Digamos assim, hoje nessa faixa de potência não é nada que, meu Deus do céu, impressione demais. É que a gente está mal acostumado. Eu sempre digo às pessoas assim, tipo assim, eu andar num carro de 300 cavalos hoje, tipo assim, tá legal. Porque tu já andou no de 500, já andou no de 600, né? Mas o desafio aqui é fazer os HP. É fazer todos, né? A gente botou os comandos na posição zerada, até para começar de uma posição de referência. Então agora, na verdade, é o seguinte, vamos dar uma passada. Para ver quanto é que vem. Ver quanto é que ele tá, assim, meio que no ajuste padrão ali, não tem que olhar o mapa de ponto. Eu vou tirar ponto, porque ponto é uma coisa que dá pouco cavalo, então eu vou deixar que aqui ponto... eu acho que ele dá bastante. Aqui ele estava bem sensível no ponto. Mas vamos ver, vamos testar. Né? Porque o comando, normalmente, ele dá mais cavalo que o ponto. O que eu costumo fazer quando vou acertar um carro que tem polia, tem comando variável? Eu faço um acerto base, assim, para o carro funcionar, para a malha fechada não ficar muito pendurado, e vou para os comandos. Tá. Porque o comando é o que muda realmente o gráfico do motor. E aí, depois de acertar os comandos, vai para o ponto. Daí sim, tu mexe no ponto, tu vai ganhando. Então, de sequência, provavelmente vamos ver do filtro. Do filtro, que a gente sabe que E aí, com filtro pequeno. E sem filtro, e aí vai para os comandos e aí para o ponto. Lembra que esse filtro, no original, ele perdeu o cavalo. Ele já perdia, né? Ele já perdia com nitro, né? Ele já na verdade, não é nem o filtro que está aqui dentro, é essa tubo. mangueira, o tubo. O tubo de ar, ele é pequeno. Uma hora dessa eu vou pegar, vou assumir essa questão e vou mandar fazer uma que fique mais ou menos original, assim. Hoje já bota 4 borboletas e já... eu também faria isso, né? Tá, vamos lá. Vamos abrir aqui atrás. A rápida que é muito estranho. Isso é a borboleta. Hã? É a borboleta. Porque ele é duas, né? E aí que se tu acerta só a pequena, fica bom. Aí quando abre a grande, ele estraga. Tá com 25 graus de ponto. 14 de taxa, eu acho. Tu que botou toda essa resolução, hein? Tu que botou tanta resolução assim? Não, já tava, eu não mexi nada. Meu Deus do céu. 332 por 32 da tabela. Eu vou fazer isso depois. Não, que loucura isso. Bom, tá. Pode simplificar isso aí. O de combustível, olha como é que eu fiz. Sim, eu vi. O combustível é muito mais fácil assim, de acertar. Pra acertar a baixa depois. Ah, tu virou? Tá... Não, é que o meu Note é virado. Ah, tu tá... É o meu Note que é virado, tô com o meu Note. Pra acertar a baixa depois, eu prefiro ter um pouco mais de casa aqui, né? Mas isso é depois, é a última coisa. Tá, vamos lá. Tá ainda? Não. Fez?
195. Ó, 195 já de roda. Eu acho que vai voltar os cavalos hoje. Hã? Hoje vai voltar os cavalos. Não falhou, né? Não, nada. Não falhou nada. É. Esse... Vamos fazer o mais rápido possível. Já tira o filtro. Só tira o filtro aqui. Tira a mangueira fora. Tira a mangueira fora aqui, ó. Daqui de cima, aqui, ó. Ah, tá. Essa aí tá solta, é só aqui que fica. Vou pegar a chave. Ah, tá. Tem que soltar. Tem que cuidar esse chicote da temperatura do ar. É. Que ele é solto. Pode arrancar O aqui upgrade fora. mais barato que o cara pode fazer é filtro de ar, né? No caso aqui é Isso aí, ó. sem filtro. Sim, Aí, ó, mas ele tira tá... essa Não, mangueira mas ele toda fora, tá... só tem que... Não, mas solta aqui. Vamos fazer direitinho. Pega... Sim, mas eu tô dizendo que ele queria desmontar a caixa, não precisa? Ah, a caixa não precisa. Até é bom que ela segura aqui. Na verdade, só corta esse tie-up aqui, ó. E aí esse conector aqui pega uma cinta plástica, ó. Porque esse aqui ele que fica querendo puxar pra dentro. Então, ó, isso aqui, ó, é uma restrição grande, ó. Olha só, o MAF aqui, ele tem bastante restrição, ó, além de ter um... Isso vai dar pra ver, ó. É, cara, ele restringe mesmo aqui, ó. Tem um cara que apareceu do nada aqui, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele, ó. Vamos ver se alguém Já vai lá pro computador. Alguém reconhece esse cara aí. Já vamos outro. Vamos de novo agora, ó. Então agora a mágica do filtro e do MAF, na verdade, tirando o MAF ali que estava atrapalhando, vamos ver. Vai de novo. Pera aí, vamos ver o número aqui, ó. Já foi melhor. É, até que não. 6 cavalos. 6 cavalos, tá com 25 de ponto, né? Eu tava vendo ali. 201 de roda, já passou dos 200. Agora vamos ver se a gente acha mais uns 30 aí. Agora que vai começar a dar trabalho, agora eu vou começar a mexer no comando. Agora vamos fazer o seguinte, então, ó. Agora vai dar uma mexida no comando. Agora me deixa um pouco aqui com o Douglas aqui. Não adianta vocês ficarem acompanhando passo a passo. Vamos lá que eu vou... Testar. Vamos agora para outra parte do episódio aqui que vocês vão entender a história desse Passat. Agora é o seguinte, seu Diogo, como é que tá? Tudo certo. Tinha mais cabelo naquela época, né? Tinha, cara. Eu tinha mais cabelo, eu tinha mais tempo. Mas a gente começava a pensar 21 anos atrás, a gente esperava estar aqui onde a gente está agora, fazendo o que a gente está fazendo. Não, inacreditável, com as mesmas encrencas. As mesmas encrencas, mas podia estar até melhor aí, mas pois é, né? A gente gosta dessas encrencas aí, ó. Eu estava falando agora há pouco, entre 10 de 10 e 1 de 100. Aham. Ah, isso aí, né? É 10 de 10, né? É isso aí. É aquela regra básica, assim, eu falei isso aí. Cara, eu não tenho sonho de ter um carro de milhões e milhões, eu prefiro ter 30 carros que somem esse valor, então. Mas acontece comigo, as encrencas, daí a gente começa a rever as histórias, e por que tu tem o Vectra, por que eu tenho o Passat, porque tem muita história por trás disso, né? E essa história que eu acho que eu dou muito mais valor à história do que o carro de muito valor. Cara, então assim, ó, apresentando Diogo, né? Diogo RC Racing, também conhecido como irmão do Christian, né? E os irmãos aí, né, que iniciaram muito da nossa história. Eu acho que eu até tenho muito agradecimento, acho que por ti, por teu irmão. Sim. Pelo que no início da Fueltech, assim, eu era um guri lá de 18, 19 anos, não entendia nada, estava aprendendo. Vocês já tinham, o Christian já era professor de Senai, né? Sim. Tu já tinha a oficina também? Sim, eu já tinha, naquela época, 7, 8 anos de oficina. É? Então demonstra a idade dele, viu aí, ó. Comecei cedo. Mas o legal foi o seguinte, a gente tem uma história legal, porque quando eu comecei a desenvolver a Fueltech, né, eu tinha que aprender
o resto tudo, não adiantava só... Sim. Eu nem sabia de eletrônica na prática, porque eu estava começando o curso de a faculdade de engenharia, eu perguntei para um e outro professor, eles me deram a dica do que fazer, então eu não entendia nem de eletrônica e nem de mecânica, né? Sim. E eu estava fazendo engenharia elétrica, então a mecânica eu precisava, a única maneira de aprender era sentando nas oficinas, e aí eu me lembro muito quanto que eu ia na tua oficina, quanto eu ia na oficina do André Becker, de toda aquela turma ali de mecânicos daquela época, né? Que tinham preparação, e aí começamos a ir nas corridas, assim, mas muito prematuramente, assim, com o Hilário também, né? E muito bem no início, assim, o que a gente começou a falar foi quando pensou em botar a primeira injeção eletrônica no teu motor, que era esse motor ou era um outro motor que estava no dinamômetro do Hilário? Não, era o motor que estava no dinamômetro do Hilário. Na época, aquele motor, nós andávamos, primeiro andou na nossa TL de rua de Weber. Tá. E aí era aquele processo de acerto que era complicadíssimo, né? E aí, com isso aí, a gente tinha o sonho de começar a ter um controle eletrônico, assim, ó. A gente já ouvia falar das injeções, sim, nós já tínhamos tido acesso à Eletromotive, mas era tudo muito complexo, muito caro. Sim. E aí, eu nunca vou me esquecer do nosso primeiro contato em Guaporé, quando me falaram, tinha um cara que ele estava fabricando um leitor de sonda, sim, microprocessado, que foi o teu primeiro produto, né? E aí... O F-Meter. F-Meter. E a gente comprou o F-Meter ainda acertando o carro com uma outra injeção. E aí, daí tu foi nos dando as dicas, olha, eu tô fazendo... Que injeção que era? Na época a gente dava de Digipulse. Digipulse, Digipulse com potenciômetro. Turbo, né? Isso, aquela de potenciômetro, né? Sim. Então, e era engraçado, porque que nem o meu irmão é um cara que tem uma formação mecânica absurda, mas eu sempre fui o lado aveia da eletrônica da família. Então, só eu me acertava com os potenciômetros. Ele sentava no carro e não conseguia andar. Eu sentava no carro e eu começava, aí eu vinha no ouvido, na época era mais o ouvido, porque... não tinha som da banda larga, né? E começava ali de ouvido e vinha acertando o carro e tal. E nossa, quando eu botei a mão naquilo, eu fiquei... Pra mim era fantástico, porque eu não precisava estar abrindo o capô para trocar giglê, né? Sim. Então já era um avanço bem grande. E aí, na verdade, tu usou o F-Meter, a gente acabou se conhecendo e aí depois eu comecei a pensar no projeto da injeção mesmo, né? Isso. E eu me lembro direitinho, aquele dia, aquelas semanas lá que a gente estava tentando fazer funcionar o motor no dinamômetro, se eu não me engano, eu fiz umas 4 revisões de placa. Eu mudei 4 vezes a placa, assim. Teve uma que eu cheguei a adicionar uns 150 capacitores tentando tirar a interferência, porque ele não funcionava o motor de interferência. E eu não sabia o que eu tinha feito de errado na placa. Aí que depois de ter... literalmente, a placa, ela era assim... Eu tinha projetado toda a placa, mas eu devo ter feito algum erro, ou vários erros, na questão de roteamento, que ela era muito suscetível à interferência. Sim. E aí, com isso... eu não conseguia nem funcionar o motor perdia, parava, sabe? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pro museu aqui, ó. Tá. Que eu quero mostrar, vamos olhar um pouco mais essa história, porque agora a gente tem isso aqui apresentado mesmo. Vamos aproveitar que a gente tem um museu aqui, né? Isso. Em homenagem, isso aí, quando o cara começa a ter museu, é porque a gente tá ficando velho, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá, um momento de nostalgia, relembrar é viver, né? E para quem não conhece, aqui é a sede da Feltec, né, em Porto Alegre, do lado do aeroporto, tem um estacionamento dessa loja aqui, aberta diariamente, e tem um museu que a gente, obviamente, se orgulha, né, de contar um pouco da nossa história aí. E aí o Diogo tem uma parte importante aí dessas histórias, né? Antes daquela história ali, sim, eu tinha esse pulsador de bico com pressostat de geladeira aqui. Sim, eu lembro parte dessa história em Curitiba. Sim, que aí a gente tava lá no Corsa, depois no carro do Dado. Não, no carro do Dado eles nem chegaram a andar com essa. Isso aqui deu errado logo antes, eu já desisti e fiquei um período. Sim. E aí, na verdade, quando... a parte que tu participou muito foi dessa aqui, ó, que era a primeira Turbo Pro, sim, né, que virou uma AS Pro. E esse projeto de faculdade, que na verdade eu estava fazendo ali, ó, é anterior aqui, ó. O Diogo, por exemplo, o F-Meter que ele falou era basicamente esse aqui, ó. Isso aí. E esse aqui era feito, ó, com etiqueta aqui, ó, realmente artesanal, para não dizer feito no quarto de casa. E desse produto aqui, na verdade, surgiu a Turbo Pro. Mas nesse meio aqui, desse pedacinho da história aqui, é a história que a gente vai contar para vocês agora aqui. Sim. Porque, na verdade, daqui para cá, a gente teve que desenvolver, digamos, esse produto como se fosse era um projeto de faculdade. E a Turbo Pro, ela tinha um sensor MAP que lia a pressão. E aí a gente começou a conversar.
E eu acho que tu deu uma ideia, tu falou assim, por que não tira o MAP e faz por TPS? Sim. Né? Porque na verdade era bem uma tendência na época assim de que podia fazer o controle completo do motor, tirar o carburador e botar a injeção eletrônica controlando a parte de baixo, que hoje é óbvio, mas naquela época não era tão óbvio, porque na verdade se tinha muito mais o de sobrealimentar, né, um carburador com os injetores. Sim. E deixava a injeção basicamente só para a parte de pressão de turbo. Isso. Só que para os carros aspirados não se tinha alternativa, né? Tu tinha que aí a ideia era tirar o carburador. E aí a gente começou, e bem nessa época eu estava precisando decidir para fazer um projeto final de curso, que foi onde é que eu peguei e estava desenvolvendo, digamos, a Turbo Pro, a Race Pro, as Pro, a plataforma, digamos assim. E eu precisava de um carro para apresentar, né, na apresentação final do projeto final de curso. E aí foi que surgiu de usar o teu Passat, né? Isso, é. Na verdade foi um momento no mesmo ano das duas aplicações, porque a gente teve o motor no dinamômetro, que a gente foi achando algumas deficiências. Tanto que quando a gente aplicava as Pro, a Turbo Pro até era uma brincadeira, assim, porque eu acho que eu era no Brasil quem mais vendia Turbo Pro e mais aplicava, porque eu achei o jeito de ir através do clamper dela e aí conseguir fazer a conciliação da injeção original com a Turbo Pro, então funcionava muito bem. O carrinho com injeçãozinha original. Isso, pegava o ZMI na época, fiz vários. E aí a gente, quando pegou a união disso, que a gente começou a testar, nós testamos o motor no dinamômetro, e aí começou a ter toda aquela função. Me lembro de eu levando a história da tua escrivaninha, né, do quarto no apartamento que eu lembro, eu tava levando a placa, e uma das últimas lembranças minhas era assim, Anderson, não tem rápida, nosso problema é rápida, não tinha rápida. Não, peraí que eu vou mexer aqui, vou fazer tal, daí tu mudou a programação dela, eu levei, então era um vai e vem, dinamômetro até o teu apartamento, e a gente fazendo essa função, testando, e assim, cara, depois freamos o motor, me lembro até hoje, tinha 428 cavalos o motor, na época era um número turbo, né? bom, 16 válvulas. 16 válvulas. Raro. Pouca gente tinha, né? Andando 16 válvulas. E a gente montou isso assim, cara, agora a gente está no caminho. Então é questão de detalhes agora para a gente começar a desenvolver. Mas eu achei importante, além de poder te passar o carro e a gente fazer o teu TCC, na época que tu precisava apresentar o carro, era eu ter um carro de rua para ter o dia a dia com o equipamento. E a gente vê o que ia acontecendo. E o salto, assim, de substituir um carburador, que supostamente era muito bem acertado, foi enorme, né? Sim. Tanto que, assim, algumas aplicações, até eu digo assim, os Opalas, foi muito difícil superar o carburador. A gente ficou anos tentando superar o funcionamento e a performance dos carburadores Weber ali nos Opalas. Nos 4 cilindros a gente, claro, depois a gente foi entendendo algumas questões de dimensionamento de borboleta, se cometia alguns erros assim de borboleta grande demais, ou fluxo, ou injetor e posição de injetor. Sim. Mas no momento que se percebeu isso ali, ficou resolvido. E uma das nossas, também do grande desafio e o que era o legal da época, dessa transição de 2003, era poder usar motores dessa época e botar em outros carros. Porque como é que nós íamos pegar um motor GM 16 válvula e tentar botar um distribuidor e aí botar um carburador, então, puxa, nós estaríamos andando para trás. Então, tu abriu essa janela pra gente, assim, ó, não, agora, daqui por diante, a gente tem como usar um motor moderno num carro antigo, num projeto, porque a gente gerencia ele. E se for pensar, 20 e poucos anos depois, a gente está fazendo a mesma coisa, porque agora a gente está falando de injeção, motor com injeção direta, motor que até então a gente não conseguia tocar, agora, ou tinha que converter para injeção direta, agora a gente está podendo usar com injeção direta. Então, a saga continua. A saga continua. E aí, além agora da saga, além dos motores, os câmbios, né? No meu próprio carro agora de corrida, eu estou usando o câmbio DSG. Foi um dos primeiros a botar um DSG nos câmbios de corrida, controlado pela Fueltec. Controlado pela Fueltec. A gente continua trabalhando, o desenvolvimento não para, sempre tem algum detalhezinho. Mas agora, no próximo final de semana, agora depois do Fueltec Chimarrão, a gente vai estar indo com o carro para a pista de novo para desenvolvimento. E é fantástico o carro. Ela tem os 8 HP, os F8 HP, os 10 marcha, que é mais comum nos Estados Unidos, mas também é muito bom. Então, assim, realmente a saga continua, na verdade. A saga continua. Por isso que é legal lembrar um pouco, porque as coisas que na época eram um desafio ou que foram dificuldade, hoje parecem fáceis. Sim. Mas tudo é uma questão de tempo, né? Tipo assim, até que alguém resolva uma coisa, ela é insolúvel, né? E aí depois, eu sempre digo também o seguinte, entre o fracasso e o sucesso, a diferença é quando tu desistiu. Ou não ter desistido. Eu acho que assim, há 20 anos atrás a gente usava muito mais as mãos e menos a cabeça.
E hoje a gente tem a maturidade de usar mais a cabeça. Então a gente tem, que nem no próprio, para mim, o DSG ele foi um desafio muito grande, porque a gente não fez só a adaptação do DSG, a gente fez um câmbio escalonado de corrida em cima do DSG. Sim. Então nós tivemos que programar a TCU mais o gerenciamento com a Feutech. Então tem todo um somatório de coisas que desgasta bastante o desenvolvimento, é bastante tempo envolvido. O DSG, para explicar, é o câmbio da Volkswagen, que é o dupla embreagem, né? Sim. Que é um câmbio muito eficiente, muito legal. Os caras dá para utilizar na aplicação de performance muito bem. E eu até me lembro aí agora um negócio lá em 2007, 2008. Tu me emprestou um câmbio desses pra gente tentar brincar e aí, obviamente, a gente não tinha os recursos suficientes pra tentar fazer, mas já desde aquela época eu já tinha vontade. Mas é que eu plantei a semente, né? Eu disse, ele vai conseguir, ele sempre conseguiu, eu quero usar. Diz que duvida. Diz que duvida. Bom, beleza, aqui é o nosso museu, ó. Pra quem não conhece, a sede da Feutech tá convidado a vir visitar. A gente tem sempre um domingo por mês o Feutech Chimarrão, que inclusive nesse final de semana vai ser uma edição VAG, né? Especial, a gente acha que vai ser o recorde de público. E é uma das razões que a gente também fez o convite especial para trazer o Passat aí, por ter toda essa história, porque é um carro, obviamente, tem uma história muito importante com a Feutech, né? Então, vai ser legal porque esse carro vai estar aí. Esse episódio que eu vou filmar a parte do Feutech Chimarrão no VAG Edition, vai sair junto com um episódio da Saveiro RS2, que eu não sei se... Legal, essa eu quero ver. Vamos dar uma confere aqui no... Como é que deu? Deram 2 passadas, não quebrou, já é... Quer dizer que toda vez que passa agora, eu me lembro aquela vez que eu tava na loja, assim, escutei quebrando, assim, batendo. Vamos ver. Faz parte. Tá aí, deram 2 passadas, não quebrou, já é bom. Já tá no Ganhou ou perdeu? 206. Eu atrasei um pouquinho o escape, agora eu vou mexer um pouco na admissão para ver. Ganhou mais 5 cavalos, então. Tá bom, ó, já estamos chegando lá. Será que vai vir mais 30 ainda? Pior que o nosso aspirado é difícil, hein? Não, embaçado. Cara, 30 cavalos é... 30 cavalos vai ser difícil, hein? Mas vamos ver, vamos tentar, né? Então, esse método, digamos, empírico de acertar os comandos no final das contas, você pode calcular, mas é isso aí que tem que fazer. Tem que dar um grau, 2 graus, vai para um lado, vai para o outro. E tu faz primeiro escape ou admissão? Não tem lado. É que normalmente a admissão não ganha muito. Se pegar carro normalmente comando original. O Chirique eu nunca fiz. Então, tipo assim, eu vou pelo escape, que o escape sempre ganha. Tipo assim, a maioria dos carros ganha, assim, escape. E a admissão eu deixo por último. Só que a admissão eu vou tentar pros 2 lados. Porque como esse motor é grande e a admissão não é tão grande, talvez a gente dando mais tempo de abertura para o cruzamento de válvula ele melhore. Mas primeiro eu tô trazendo para ver se toca para cima a potência. Tá. Senão depois eu vou adiantar para ver o que acontece. Sim, porque também não adianta, às vezes a taxa e o RL do motor não casa com girar, né? Então eu atrasei um pouco o escape, melhorou, deu para ver que a curva melhorou bastante, assim. Tá. E agora vamos ver a admissão. Vamos ver então. Vamos testar. Vamos lá. Sim. Ganhou 10. Ó, 210. Mais 4. Tá vindo, ó. 210. Em busca dos cavalos. Só vou dar uma conferida pra ver como é que tá aqui. Realmente ganhou de alta aqui, ó. Não, ganhou de baixo e ganhou de alta, hein. Aqui porque o comando deve estar bem fora. E ganhou de alta. Ganhou de baixo e ganhou de alta, viu? E se for cruzando os comandos, ele vai levantar a potência mais para cima, mais no RPM. É interessante aqui, ó. Aqui ganhou, ó. Tipo, aqui embaixo ganhou 3 cavalos, ó. Por aqui, ó. 3 cavalos. Aqui não ganhou nada, ó. Ficou... Mas vamos dizer que ganhou meio cavalo, ó. Empatou. E aqui nesse RPM aqui, ó, em... Quanto? Aqui em 5.300 ele começou a ganhar, abrir, chegou aqui em alta, ganhou 6 cavalos, ó, e manteve até o final, não perdeu em nada. Então ele ganhou aqui, igualou aqui e ganhou de ali. Vou atrasar mais um pouquinho, vamos ver o que acontece. Tá? Na verdade eu tô atrasando os dois, eu tô tocando a potência lá pra cima, né? Depois a gente até pode testar, virar pro outro lado, mas acho que não vai.
resultado. Dificilmente Dificilmente ele ganha pro outro lado. Tá atrasando os dois. Mas olha aqui. Não, tu adiantou, tu só mexeu no escape. Eu atrasei os dois já. Não, ele tá trazendo só a posição dos comandos. Mas tu tá fazendo os dois ao mesmo tempo? Não, eu atrasei o escape e agora eu tô atrasando a admissão. Um de cada vez? Um de cada vez. Aí depois eu quero testar, adiantar a admissão para ver o que vai fazer no gráfico. E agora é o seguinte, nós vamos contar a história. Eu quero relembrar dessa história, porque eu acho que tu vai obviamente te lembrar melhor do que eu. Conta a história então daquele Passat e qual que era, de onde é que tu tinha aquele Passat? Era da tua família? Tu tinha comprado? Não, assim, a história com o Passat nossa começa do meu pai, que teve várias versões desses carros, né? Tanto TS quanto LS. E aí sempre foi o sonho de ter o meu primeiro carro, de ser um carro desse. E não se concretizou, porque com 17 anos, quando eu tive o meu primeiro Passat, foi um Pointer. Não foi esse carro. Aí lá com 20 anos, apareceu de um amigo que estava restaurando o carro. E, eu tô vendendo um carro assim, eu digo, puxa, tá aí a oportunidade. Eu sempre quis ter o carro. E eu comprei esse carro. E quando eu comprei o carro, deu a casualidade na época de a gente estar começando a fazer os motores 16 válvulas. Sim. Os primeiros na época lá, 2001, 2002. Sim, porque para lembrar, o motor AP 16 válvulas, ele começou a sair em 95, 95, né? Isso, no Gol GTI. Então era só no Gol GTI. Era raríssimo. Tinha uns Passat alemão também, mas... Que é esse motor. Esse aqui é de um Passat alemão. Esse é do Passat alemão. E aí esse motor depois, tudo tem uma história, né? Porque esse motor aqui, ele era para estar num avião. E aí eu fui no Aeroclube de Novo Hamburgo, atender um cliente, queria botar um Feltec na época, queria fazer o motor funcionar. E aí nós já estávamos iniciando com a história da Feltec e tal, de colocar nos carros de rua. E aí quando surgiu a questão do motor, ele viu um empecilho porque o avião era pequeno. O motor era muito alto. E aí ele disse, puxa, esse motor no fim das contas não vai me servir. Eu disse, quer vender? Aí, não, eu vendo. Que heresia, o cara ia botar esse motor num avião. Uma aeronave de pequeno porte. E pior que na época ele queria que eu voasse com ele pra acertar. Eu ainda bem que eu comprei o motor, né? Vamos escutar lá, ó. Vê se alguém grita, ninguém... que assim não tem vibração, né? Ninguém vai achar 20 cavalos. Não, pela cara não. Não veio os cavalos perdidos. E aí? Adiantou o comando e perdeu 6 cavalos. Vamos voltar. Mas então assim, voltando na história aqui, mas ele nasceu AP 8 válvulas turbo, carburado. Tá. Quando eu comprei o carro, restaurei o carro, fiz ele. E aí, quando a gente já estava com o motor lá funcionando, aquele que a gente contou a história do dinamômetro e tal, apareceu a compra desse motor. Eu disse, cara, tá aí, eu vou fazer esse carro aspirado agora. E eu comprei o motor e fiz funcionar ele com as Weber que tinha do nosso motor antigo de corrida. E era na admissão original com as Weber assim no lugar da borboleta? Ou era... Não, era a admissão original cortada com as Weber do lado do radiador. Do lado do radiador? Bem curtinho, assim. Vamos ver o motor desse negócio aí que tô curioso já. E é o seguinte, o Diogo fez esse carro há anos, né, que tá fazendo e eu há anos estou com a expectativa de ver esse carro pronto, né? E eu estou literalmente vendo o carro hoje, pela primeira vez. Caramba. Então, como é que era no início? Eu tenho foto do carro assim, ele tinha as duas Weber deitadas pra cá. Tá. Aí era aquela coisa da Weber, do carro de rua, de ser ruim, a gente sabe. E quando a gente estava naquele desenvolvimento do motor do dinamômetro, me lembro que eu comentei pra ti, tá aí, Anderson, vou pegar uma injeção dessas que a gente tá desenvolvendo e vou botar no meu carro de rua pra aprender. E o que eu precisava, um carro para apresentar pro projeto final de curso, né? Então... Cara, até hoje eu me lembro, quando tu veio no pátio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz toda a apresentação na teoria, assim, e tinha uma banca, né, dos professores, tinha todo mundo, tinha algum monte de gente, de alunos também interessados, porque era um assunto um pouco diferente. Sim. Mas, assim, apresentar na teoria lá e mostrar, assim, uns 4, 5 dormindo, os professores não prestando atenção, não entendiam. Aí eu disse, não, mas é o seguinte, agora vamos descer ali embaixo, vocês vão ver na prática o que eu estou falando. E aí descemos lá embaixo, ligou lá, bateu o arranque, cara, eles não acreditaram, assim, porque... também ficaram orgulhosos, né, por ter um produto, um projeto que era um projeto de final de curso realmente funcionando, né? Não só teoria, né? Isso que não tinha nem a dimensão do que viria a se transformar depois aquele projeto, né? Na época era só um projeto que funcionou, assim. E uma outra coisa legal é que na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
o projeto final de curso foi estabelecido na minha turma, digamos assim, como o primeiro ano. E só que como eu já tinha começado a minha faculdade na PUC, eu entrei adiantado, assim, eu pulei estágios, assim, mas como eu era matrícula 2001, eu já podia apresentar projeto final de curso ou eu tinha que fazer um estágio supervisionado, eu podia escolher um ou outro, e aí eu escolhi o projeto final de curso. Sim. Então, assim, foi um dos primeiros projetos de final de curso a ser apresentados na URGS, assim, na engenharia elétrica. Sim. Era praticamente, talvez foi até sido o primeiro. Então, assim, ter mostrado na prática o carro funcionando é uma das coisas realmente na minha memória que eu nunca vou esquecer, sabe? Aquele momento, assim, que tu, né, realiza, né? Um passo importante na vida, assim, realmente aquele momento eu nunca mais vou esquecer. Que legal. Então, e é que nem tu falou, assim, para cada um a memória, né, de alguma coisa vai ficar na nossa mente, né, e vai ficar como uma memória boa, né, e esse carro aqui, para mim, representa exatamente aquele momento, assim, e pra gente tem a paixão do carro, não é só um carro, né, são memórias. Então eu tenho quantas memórias desse carro aqui, eu ia dar aula com ele na cidade. Eu ia pro Senai na época, meu irmão, o Christian dava aula no Senai, e eu daí quando eu me formei técnico, eu tinha também que fazer meu estágio supervisionado. E aí eu fazia o estágio indo com ele, depois dei aula durante um tempo e então os alunos iam ver o carro, então aquela função toda. E era muita novidade, né, porque uma eletrônica comandava, programável, um motor 16 válvulas, então era um carro antigo com coração novo. Moderno, né? Moderno. Devido às proporções, é que nem tu pegar hoje um carro e botar um motor com DSG, com injeção direta, tudo moderno num carro antigo, né? Exato. Ter um AP16 válvulas com injeção eletrônica num Passat, meu Deus do céu. Não, era tudo muito novo pra época, assim. Só que eu não sei, é o seguinte, ó, eu não sei se esse carro não chama mais atenção hoje do que ele chamava em 2003, né? Chama. Eu acho que sim, porque é mais difícil hoje, na época, assim, hoje proporcionalmente é muito mais caro ter um carro antigo assim, ou ele vale muito mais hoje, né, do que ele valia na época. Assim, naquela época tu comprava assim, meia boca, fazia um serviço de pintura ali e andava, né? Hoje em dia um carro desse assim, as restaurações padrão que a gente tem, né? Esse carro mesmo restaurado, o padrão que tá, e até pelo que o Dene e outros caras elevaram no Brasil, assim, tem carros desses valem centenas de milhares de reais, né? Sim, e acabou acontecendo que hoje todo o processo de restauração é importante ter uma base sólida. Sim. Esse carro aqui, como ele não é o carro daquele de 20 anos atrás. Então isso é uma outra coincidência entre o Vectra e o Passat. Os dois faleceram, os chassis originais não, infelizmente estavam, no meu Vectra ele deu PT mesmo, então foi destruído, não existia mais, o carro foi dado baixa. E o teu, tu pesquisou, o teu Passat? Pesquisei, o carro existe ainda, o documento dele. Eu fiquei sabendo da história, qual foi a caminhada dele. Ele continuou no crime, digamos assim. Né? Ele continuou sendo turbo, de rua e não sei o quê, e bateram com o carro. E aí, como eu já sabia que na época o carro ele não era, digamos... É que o nosso nível de exigência muda também, né? Há 20 anos atrás a gente olhava aquele carro, podia não ser tão bom, mas pra nós estava ótimo. Mas era barato também. Era barato, E hoje, quando eu quis trazer essa memória, essa lembrança, eu disse, cara, eu vou achar o carro. Eu passei 4 anos procurando esse carro. 4 anos, assim, sem compromisso, não era um objetivo de vida. É assim, o dia que eu achar, eu vou remontar o projeto. E eu fui indo, até que eu me deparei com ele e eu olhei assim, cara, esse é o carro. Eu digo assim, isso é uma coisa importante para quem tem e não vale só para uma lista de carro, para uma coisa assim, mas tem que ter uma lista do que vocês querem, tem que ter mentalizar, tem que visualizar que uma hora o carro te acha, ou o que quer que seja o teu desejo, sabe? Porque isso é verdade. É a lei da atração, né? Sim. Tu literalmente atrai aquilo ali. Então, assim, tu mentaliza, tenha paciência, tenha calma, mas também é o seguinte, quando aparecer a oportunidade, tem que estar pronto para ela, porque a vida são feitas de janelas. Sim. E quando uma janela abre, cara, ela fecha em seguida, e se tu não está pronto para aproveitar naquele momento, tu passa, né? Pode ter certeza que tu vai ter que esperar uma outra oportunidade e nem sempre ela vem na vida de novo, né? E às vezes a gente se apega na questão do valor, né? Na época eu me lembro que quando eu achei o carro, eu mandei uma proposta pro dono e o dono disse, não, por esse valor eu não vendo. E aí eu disse assim, cara, eu gostei demais do carro e eu tô há muito tempo olhando e realmente esse parece, só se eu tô muito enganado. E quando eu mandei a proposta, ele veio no meio do caminho. Eu disse, tá bom, o carro é meu. E às vezes a gente, que nem tu falou, às vezes tem gente que se apega tem que ter uma vantagem, tem que ter um desconto, mas às vezes não é, tem que se desapegar desse tipo de coisa, porque, cara, se é o que tu queria,
É o que tu tava procurando, é o coisa certo, cara. Um pouco a mais, um pouco a menos, não vai justificar, mas vai te justificar perder o negócio. Exato, né? E aí, de novo, né? Hoje não é o valor do carro, e sim a memória, tudo aquilo que a gente está contando agora, tudo aquilo que a gente passou, reviver isso. Quando eu saio com a minha filha, boto no banco de trás, saio para dar uma volta. Esses dias eu passei pelo lugar, na época nós não tínhamos dinamômetro, onde eu testava os carros. E eu peguei e acelerei no mesmo lugar com ele, com ela atrás, assim. Dei uma brincadinha, assim. Então, reviver essas memórias de hoje com os filhos, e é muito legal. Né? Cara, e vamos olhar esteticamente, não era essa roda que tu tinha na época, né? Não, era a roda do Gol GTI da época, que é do sim. Gol GTI G3, aquela que é 5 palitos. Tá. Mas aí, quando eu montei o carro agora, eu disse, eu achei essa roda ficou legal, sim. assim, mais de época. E a cor é exatamente essa cor. Mesma cor. Como é que chama essa cor? Azul Danúbio. E essa cor aqui é original dele. É original não é uma dele. cor, é original e dele. esse carro era azul Danúbio. É azul Danúbio. Mesma cor. Sim, isso é mais legal. Que não foi uma exigência, né? De novo, como tu falou, ele me procurou, né? Te achou? Se fosse vermelho, eu tinha comprado igual. O cheirinho é típico, né? Pode refazer o interior, pode mudar tudo, vai ter cheiro de Passat. Vai ter cheiro de Passat, é verdade. Cara, o painel dele tá bem bonitinho ali, os instrumentos ali. O que me chamou a atenção é quando a gente restaurou, esse carro foi desmontado inteiro, né? Foi feito o processo de restauração completo, desde por baixo, por cima. Esse carro não tinha nada de podre. A chapeação foi feita pouquíssima coisa nele. E muitos itens aqui ainda são originais do carro. Os forros de porta, os cartões de porta são original. Eu ia dizer, tão bonito, Sim, cartão de porta, os frisos de teto, os frisos de para-brisa, dos vidros ao redor. Muita coisa só foi retirado, limpo. O acabamento era nesse padrão? Mesmo padrão. Como é que é um tecido no meio, um curvinho do lado? O curvinho é um tipo de tecido da época. Acho que os Fuscas também vinham com esse tipo de tecido, porque ele, como é LS, ele tem o banco sem encosto, né? Eu chamo do banco baixo. Né? Cara, eu acho um charme, né? Porque é legal que tu enxerga, assim, obviamente é diferente hoje, né? Mas é um charme não ter um encosto de cabeça, assim, fica muito mais amplo, né? Esse carro é envidraçado grande, né? Sim. E fica muito, muito bonito mesmo. E de lata, assim, cara, o carro ficou... Ficou bem legal. Ficou impecável, hein? Até tem um cara aqui para analisar a lata aqui, que é o Tony Mac, né? Aqui, né? Vamos chamar ele para Chama ele, vamos ver se passa na... Vamos ver se passa no crivo no controle dele. De qualidade dele. Que é o seguinte, ó. O cara apareceu aí, Beleza, Tony Mac, pessoal. Guilherme. Bom, meu? Vim dar uma tietada, mandei mensagem na caruda. Pô, tô em Porto Alegre, posso ir aí? Ele falou, pode. Tô aqui. Cara, então, perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Pra quem não conhece, deve conhecer, mas se não conhece Tony Mac, faz aí muita coisa, né? Muitos anos aí também na... A gente tá desde 2018. Começou aqui por uma necessidade, mas, meu, deu super certo. Aí. A gente tava brigando lá, adianta, atrasa, adianta, atrasa. Isso aí. Deixa eles brigar, depois quando estiver pronto a gente vai lá. Mas e aí, conta um pouco da... Pô, eu comecei meio que por uma necessidade, a oficina já tem mais de 55 anos. E daí, meu, tava precisando de mais serviço, a gente ampliou a oficina, eu acabei caindo em rede social, meu, meio que por acaso, pedindo ajuda para um amigo, e tamo aí até hoje. É isso aí, cara, os conteúdos muito, muito fortes, muito legais aí, Valeu, parabéns. obrigado mesmo. E agora nós vamos te botar numa roubada aqui, ó. O que é? Faz uma análise para nós aqui da... Eu vi esse Passatinho na hora que eu cheguei. Na hora que eu cheguei. O que tu diria, assim, da restauração e do... Ele tá feito na PU, né? PU, Não, mas eu achei lindo. PU, na verdade, é sem PU verniz, né? Vamos falar de uma pintura monocamada, vai? Você usa a tinta, ela já tem brilho, resistência, você não precisa aplicar um verniz em cima. Os carros anos 60, 70, até 80 usa bastante pintura PU. Eu gosto até hoje. Os carros mais famosos que eu fiz usa PU. Não tira o verniz nunca, né? Não tem verniz, né? Não tem verniz. A própria tinta já tem uma resina que dá brilho, ela tem uma puta de uma resistência e é uma tinta que, meu, tira muito defeito de preparação até. Uma tinta mais grossa. Eu gosto muito de usar PU. Foi o que eu falei, os carros mais famosos que eu fiz é tudo em PU. E eu tava vendo o carro, eu sempre chego no carro, dar uma analisada em perfil, em ângulo. Eu quero ver, né, se tem tremido, se tem ondulado, se tem tudo. Achou e esse carro tá legal. Esse carro tá bem legal. A porta de Passat é isso aí, né? Como é que normal. Aí já é item original. Não, mas aí se pegar do motorista é perfeito. A do carona é assim. E eu já regulei ela 15 vezes e não adianta. Mas posso te falar por quê? Ali você abre e fecha o tempo todo, a borracha fica mais macia.
Sabe o que você faz essa daqui? Se o cara bota O que eu costumo fazer? Eu jogo o batente tudo pra dentro, dá uma porrada pra fechar, larga uma semana. Depois você joga o batente pra fora, ela já ficou mais macia, fecha mais fácil. Cansar. É isso aí. Deixa a borracha cansar. Boa. Aí, ó, dica, essa foi boa. Eu preciso fazer isso na minha F1000 lá nos Estados Unidos, que tá ruim. Tá ó. assim também? Meu Deus do céu. Porra, lá não tem borracha boa? Não, te botou borracha nova e não consegue alinhar a porta. Então, mas a borracha nova é muita pressão. Faz isso, cansa a borracha. Boa ideia. Cansa a borracha. Mas eu achei esse carrinho muito bem feito, mano. Faz tempo que foi feito ele? 5 anos. 5 anos? Eu tava falando com o Anderson, e esse carro, porque eu conheço o Passat há muito tempo, né? É. O que mais me chamou a atenção é esses carros, quando são muito pintados e já tem muito material, ele perde as quinas. Ele fica arredondado. Fica redondo. E essa quina aqui, ó, quando foi feito o carro, se tirar esse friso aqui, ó, a quina dele é quadradinha. E tu pega o Passat mal feito, ele é redondo. Mas eu vou te falar que é outro preconceito também. O pessoal fala que pintura PU, o carro fica mais redondo. Porque é uma tinta mais grossa. Mas é a preparação. É a preparação. Se o cara tá aqui certinho, aqui, protegendo o vinco, fica um vinquinho aceso legal pra caramba. Mas se o carro tem muito material também, né? Como é que vai o ficando Anderson arredondado. fala? É aquele carro que tu tem que estacionar o carro, tu tem que olhar pra trás quando deixa ele, né? Esse aqui eu nem estaciono ele. Eu não saio de perto dele. Não, ó, nós quase perdemos um amigo aqui hoje, porque ele disse, pois é, tá chovendo, né? Não vou sair. 5 anos é a segunda chuva que ele pega. Nunca viu chuva na vida, assim, é virgem Não aqui, ó. andando chuva. Mas se você sai do carro e não dá uma olhadinha pra trás, você tá com o carro errado. Né? Isso aí. Você tá com o carro errado. Parou nos 210 aí, mano. Vamos ver o que eles vão tirar da cartola ainda. O negócio não é você ter potência. Pra mim é sempre um conjunto legal. Você pode ter um carro com menos potência, é muito mais divertido do que um carro, potente pra caralho. E, de novo, aqui entra a coisa da nostalgia, né? Nostalgia de ter o aspirado, de Não, o barulho. e a sensação de você pegar um carrinho mais antigo assim, acelerar, é único, né? Você pega uns carros ali, você tá andando pode a traduzir 200... em outras palavras também, assim, o medo, o pavor. A proximidade da morte, assim. Eu tenho um... Como é que é? Tá estando próximo de Deus, né? Eu tenho um quadradinho que quando acelera, eu não sei se eu tô indo pro céu ou pro inferno. Eu tenho um gol bola que é assim de pista. E aí frear 230 por hora no final da reta de gol bola turbo pra fazer a 1 lá de Guaporé, Tarumã, não é muito divertido. Uma coisa que eu acho muito legal é preparar o cofre, né? Sim, assim, o mesmo cuidado, mas um negócio bem feito é isso, o mesmo cuidado tem do lado de fora, tem do lado de dentro. E eu assim, tipo, hoje tem muita cultura do cofre limpo, né? Eu não quis fazer isso no carro porque o carro era tão original e tão legal assim que eu disse, cara, eu só quero ter um motor bacana e eu quero ver, claro, tá atualizado, na época não tinha 4 bobinas, não tinha, era um pouco diferente o carro, mas é muito parecido, o motor era da época, era o mesmo motor, as coisas eram o mesmo que foi feito na época. Mas que nem, você pega um cofre mais clean, vai muito do conceito do carro. Pra isso daqui, eu prefiro um cofre mais assim, dependendo do carro, um projeto mais moderno, um cofre mais clean fica legal. Mas, eu particularmente prefiro mostrar mais a mecânica, mostrar toda a fiação, tudo. Olha aqui, ó. Deixa eu ver essa tatuagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Gosta um pouco, né? Gosta um pouco, né? Isso é pra te lembrar, não? Eu tava falando Aí pela tatuagem é um câmbio de Subaru, isso aí. Não é de Subaru, não. Não é, né? Não serve de Subaru, mas é do TT, do Sportzinho Caimã, do SI não, do SI. Esse é pra trás, né? Só porque gosta um pouquinho. Mas e aí de motor, como é que tá agora a performance dele? O que tinha na época de potência, tu te lembra? Não, porque o carro nunca foi ferido de dinamômetro, mas eu tinha umas estimativas. Cara, dinamômetro de rolo no Porto Alegre, quem é que foi o primeiro praticamente que a gente teve acesso? Foi o do Nelsinho. Do Nelsinho, né? Nelsinho. Que era fabricado em casa, né? Que ele tinha Era um fabricado. caseiro, sim, ele arrumou alguém que fez o software, mandou fazer o rolo. Isso era lá por 2000. Lembra que nós fomos com o teu Vectra, de Eclipse, com o Eclipse que eu fazia na época, a Maré do Elias e qual era o quarto carro? 4 carros fomos para Caxias para passar. Era o quarto carro mesmo. Eu lembro que era a O Maré. Eclipse, a Maré, o Vectra e... Tinha um quarto carro que eu agora não tô tentando me lembrar o que era. E a gente foi pra passar em Caxias, porque não tinha dinamômetro em Porto Alegre. Não tinha dinamômetro em Porto Alegre. Tu vê, hoje a gente tem os dinamômetros de hub, Sim, tudo. hoje tem quantos espalhados, né? Então, assim, o que eu tenho na época é a estimativa, por quê? Porque começou o desenvolvimento daí já em cima do dinamômetro no Gol, no Dianteira Super. Que foi a partir de 2005. Que é a história que a gente conta do motor, que é esse motor que é o Severino, né? Que era o quebra-galho, foi por umas 12 horas de Tarumã. O motor é o mesmo? É esse motor. Esse motor é do carro mesmo. Se vocês pegarem e filmar, vocês vão ver que ele tem a orelha do bloco quebrada em cima, porque ele quebrou numa corrida, ele quebrou o câmbio e quebrou a orelha do cantinho do bloco. É o mesmo motor. É a mesma coisa.
Então esse motor me acompanha há 20 anos, mais ou menos. E agora como é que tá de potência? Tem 178 rodas na gasolina. Na gasolina? Gasolina, os comandos são cópia, cabeçote eu fiz, tudo é construído por mim, né? Cabeçote feito por nós, escapamento feito por nós, de uma receita que a gente já tinha, a gente sabia o que funcionava, mas tá tudo dimensionado internamente para andar com nitro, né? Sim. Então... Dá pra saber os HP, mas lisinho tá. Mas então foi montado na época, quando eu montei o motor, esse motor estava montado, eu coloquei no carro, foi porque eu restaurei ele andou um tempo de motor original, todo originalzinho. Aí depois que eu botei o motor 16 válvulas, então o motor estava montado e eu pensei na época, cara, eu quero voltar a desenvolver o nitro. Sim. Então, para ter um laboratório em casa, porque eu tenho os motor turbo, tenho outros motores, eu quero começar a desenvolver o nitro. Então tem tudo estrutura para suportar o motor com nitro. Deixa eu sentar dentro e me lembrar a memória. Mas é... Painelzinho. E o câmbio é um câmbio pequeno. O câmbio é um câmbio pequeno de 8 válvulas. Câmbio? 8 válvulas, isso. Sim, porque não tem por que botar um grande... Não tem por que botar, e até porque esse carro, daí eu teria que refazer o assoalho do carro, né? Sim. O túnel dele. E aí... não tem por que botar câmbio grande. Esse rádio já era cortado para botar assim na época? Ou você já tinha um corte para botar o rádio assim? Ou era... Sim, esse é original. Esse é original. Aí tinha a opção de ou no lugar do rádio uma veneziana dupla de ventilação e o rádio ia pro console, ou então colocava ali. Esse era o... Vê, um acabamento bem... como é que eu vou dizer assim, bem retangular, bem simples, né? A Volkswagen, né? Da década de 70. Sim. Eram as coisas... Bom, se bem que esse carro aqui ele é até bem mais moderno do que qualquer outro da década de 70. Para a época, quando esse carro veio, início de 70, 73 é o primeiro salão do automóvel, né? Daí 74 vendido ao público, assim. Mas para a época ele era inovador, porque foi um dos primeiros motores a água, né? Da Volkswagen. Falhando, não tá quebrando, é uma vitória. E o contagiro ele tem aqui. Isso também era um acessório de época ou todos tinham? Acessório de época, mas é a única coisa que não é original dele. Não é porque original. O LS não vinha com contagiro, só o TS, né? E mostrava 8.000. E aí não vinha com contagiro e não vinha com odômetro parcial. Só o TS vinha. Cara, é tri aí. Luxos da época. Pra ter uma memória, é muito legal. Cara, eu vou dizer, parabéns aí pela reconstrução, pela memória. Obrigado mesmo. A gente que curte tanto isso aí, a gente trabalha e a nossa vida inteira a gente corre atrás a gente brinca assim, né? A gente corre, mas às vezes tu corre atrás do que tu tinha, né? Que é uma memória, uma parte boa, né? Relembrar é viver, né? Que nem... muitos me conhecem pela minha Audi de corrida, né? E aí... É uma S2, pra quem não conhece de arrancada aqui, meu Deus do céu, no Velopark tinha uns pegas épicos, assim, de ele me dar um retão de calibre, eu de calibre, ele de Audi, mas pelo menos a gente estava na mesma categoria. Mas eu fui campeão aquele ano em minha defesa, em 2009, no Velopark. 2009 sim, eu sim, porque eu parei de andar o campeonato, eu andei em 2008. Todo mundo que ganhou a prova, eu não ganhei nenhuma, todo mundo que ganhou a prova andou só uma prova, e eu fui campeão. Foi campeão, terceiro, verdade. Quarto, quinto lá e ganhei. Eu ganhei em 2008 com ela, e daí em 2009 eu andei o início, aí me lembro que comecei com coisas de ampliação da oficina, e aí eu disse, não, vou estar na hora de parar. Mas aí, em minha defesa também, quando eu me aposentei de correr com calibre em 2009, eu vendi meu motor para o Adriano Salton, que usou no Astra, no Cadete, e hoje está no Astra lá, que bateu, que andou agora. Que foi um dos recordistas do Velopark. Não é exatamente o bloco cabeçalho, mas os comandos ainda são são mesmo. É legal. Não, as histórias são bacanas, que nem na época, nós em 2016, os carros que andavam nos 5 segundos eram poucos, bem rápido. E nós andamos, né, com a Audi, nós éramos 5,9 em 2016 e o carro era um carro, digamos, meio de rua, carro usava embreagem, não tinha engate rápido, nada. Então... E ela volta quando? Tá andando ou não? Não, ela tá toda desmontada. Esse um dia tem que acabar, né? Não, vai ser ano que vem. Ano que vem ela volta. Ano que vem ela volta. Vamos cobrar isso aí. Pode escrever aí que outro episódio. Já tá na nossa agenda da oficina, a volta dela, ano que vem ela volta. Cara, mas muito obrigado. Eu que agradeço. Baita memória aí, parabéns. Obrigado também por trazer o carro aí pra gente expor o carro e mostrar. Muita gente
vai ver esse carro aí, alguns vão saber da história e outros vão conhecer a partir de agora. É legal, com certeza. Esse pedacinho da história e relembrar isso é muito legal. Tá bom, espero que tu consiga recuperar o carro depois de novo, mas isso a gente vai pensar. Tá, e aí? Eu escutei, assim, não falhou, não quebrou. Não, e demos várias passadas já, vitória. né? Eu tenho passadas de tudo que é tipo aqui. Quando chegou a 214? 214.9, 215, né? Vamos Cara, eu vou te falar o seguinte, ó, ontem quando eu andei na rua, o que eu te falei, né, Douglas? Ele deu 150 libra-hora de combustível, tá? E aí eu fiz no site da Fueltec ali o cálculo de combustível de potência estimada, deu 216. É isso aí. E só que aqui é roda, né? A gente está medindo roda. A gente começou as passadas ali, deu 190 de roda. Então o que a gente começou? Comando de escape. Tá. Mexe comando, até que ele parou de ganhar e, tipo assim, ele vem perdendo um pouquinho de torque e começou a ganhar. Aí, quando ele parou de ganhar no pico, ele ainda ganhou um pouquinho para cima, eu parei. Aí eu fui para admissão. Já 7.500 é uma boa rotação, né? Não precisa mais. Aí comecei a admissão, atrasar, foi ganhando, chegamos no 210. Aí o pessoal comentou até, tem bastante gente hoje aqui ao redor que não está aparecendo, mas não, tem que adiantar para nós testar. Aí eu falei para os guris, nós vamos adiantar o comando de admissão, ele vai dar um monte de torque de baixa e vai perder cavalo. Potência, tu sabe, rotação sobre torque. Tu tirou o torque lá de cima, perdeu. Aconteceu exatamente. Ganhou potência de baixa, perdeu de alta. Voltei ele para trás e comecei a ponto. Comecei a botar ponto. Quanto chegou de ponto? Tava com menos 13, 25, 28. Ficou com 28 graus mais ou menos no pico de potência. Não, nada. Ficou com 28 no pico de torque, passou do pico de torque, ele... E tu passou disso de ponto? Botei 30 e perdeu, mas ganhou só lá em cima, tá? Que é a mesma coisa que está aparecendo para nós agora aqui. Aí estava andando com 84 de sonda. O motor GM, pela minha experiência, ele gosta de um pouquinho mais. Subi para 82, 81, ganhou mais 2 cavalos. Então conseguimos chegar no 215 sim, estourando. Mas, visível, o MAP não está ficando em zero. Nós estamos no nível do mar aqui. É, assim, provavelmente essa... 5% no mínimo. E hoje não é um dia bom de... Não, hoje não está um dia bom para isso. De clima, né? Vamos achar desculpa aqui. Sim. Não, mas é... Mas na admissão, se uma borboleta maior, talvez, não sei se é a admissão em si, mas a borboleta, talvez, nós estamos perdendo 5% de potência que ele não está alimentando de ar para essa admissão. Cara, o que eu tava afim era botar 4 borboletas para descobrir, mas será que tem algum esquema fácil disso? Vai ter que... Tem algum amigo aí que tem algum jogo de borboleta aí que emprestaria pra gente testar? Eu consigo, talvez, as borboletas de RR. Até as 4,5, será? Não é pra tanto. Que ela é 47 e 43, né? 47 em cima e 43 embaixo. Mas tem flange, tem tudo? Uma Maté, se não me engano, tem pronto. Tipo assim, 99% de Maté da Comp. Tá, mas de RR é de eletrônica? É a 1000 RR de eletrônica. Aquela que eu tenho também. Tu tem aí. Eu tenho, mas eu não tenho a flange. Mas a flange o Maté tem. Tava aí essas borboletas. Agora onde é que elas estão? Tá aí as borboletas? Tá lá, junto com o motor lá. Tá guardado, né? Tá guardado, né? Tem as 1000 RR aí. Vamos, o Maté da Comp. Vamos ligar pra ele. Ele já fez alguma peça pra ti. Ele fez pra um projeto esses dias de um amigo meu. Não, a Comp, os caras fazem uns projetos muito danados. E ele fez um monte de coisa assim. Sempre que precisa de umas peças fabricadas e nada, assim, eles conseguem projetar rápido e conseguem produzir rápido. E às vezes uma peça só, né? Porque é difícil de conseguir. Mas ele atende telefone rápido também. Ô meu, e aí? Tudo bom? Tenho uma encrenca para te perguntar. Por acaso o senhor tem o projeto do botar 4 borboletas no C20XZ? É. Ah, tu não chegou a fazer? É. Aham. Não, mas ó, eu tenho o scanner do meu Calibra que eu fiz para fazer a admissão do turbo. Eu vou pegar, e quem fez foi o Bruno Covara. De repente dá... Tá, vou te mandar, vamos conversar então, porque... É. Tá. Então tá, porque eu tô acabando de sair do dinamômetro aqui, estamos devendo uns 30, 50 cavalos aqui, que eu acho que vai precisar disso aí.
Tá bom. Tá, não, eu só pensei assim, meu sonho era tu dizer assim, não, passa aqui e busca aqui, daqui a 15 minutos. Tá bom, valeu. Um abraço aí, meu. Valeu. Ele fez pro X20, eu acho. A tanteada é livre, né? Mas ele diz que ele faz direto essas admissão, porque essas borboletas um monte de gente tá usando em um monte de coisa. É o mais prático, né? Então eu tenho já o scanner do Covara, que ele fez pro Calibra, que é exatamente igual Sim, ao eles Cofre. trabalham junto, ele faz também pro Não, e o Maté. Cofre é igual ao do Vectra do Calibra. Sim. Ali. Então, talvez vai ter um outro episódio isso aqui. E aí a borboleta é fácil? Porque Tá, mas aí vamos pensar o seguinte, o que mais pode... A outra restrição é o comando, né? Sim, o comando, ele é um comando bom, mas ele é um comando fraco, né? Claro, mas era o que a gente pensou. Sim. Tu Mas tem um par de 306. Tá aqui os comandos? Tá aqui, né? Tu olhou a lista que eu te passei? Vem cá, vem cá. Tá escrito no comando. Que eram os comandos que eu tinha te falado até pra botar logo, né? Eu já queria comandão, tipo, o negócio tem que ser brabo. É que não é carro de... Apesar que ele vai no Super e coisa, quando ele tá em Santa Cruz, no Natal. Temos os comandos aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem aqui, ó. É esse aí? Tem certeza? Não tá escrito aqui, ó. Mas... 306, 306, ó. E ele tem a saída do... Não tem a fase, né? Não, esse aqui, deixa eu ver. Algum tem aqui? Tem aqui, ó. Tem a fase? Esse aqui não é? Vamos abrir eles aqui, ó. Não tem a fase, eu acho. Abre aí. Aqui, ó. Admissão, comando 6. Ah, mas esse aqui é um original refeito, tá? Esse tem a fase, ó. Eu tenho tudo anotado, os levante desses tem? comandos. Tá? Eu mandei pro Douglas, o Douglas se abrir na conversa aí no WhatsApp vai aparecer. Abre aí, então. Tem... O que tem fase é só aquele para ali. Mas tudo bem, a fase a gente dá um jeito, né? Faz a polia provavelmente Mas tem. qual que tu acha que é o... Esse aqui são os 306, Mas tá? qual que é o círculo base ali? É 34, né? Porque é o Chirique. O círculo base tem um múltiplo. Vê se tu acha as planilhas aí. Então, vamos ver. Bom, tu que te acha, hein? É. Aqui, ó, comando 306, ó. Que é isso aqui? Círculo base 29. Ah, esse aí já é um pepino, já tem que botar um lash cap de 5 mm. Não, desculpe, 2,5 mm. Porque é 34, né? Dá 5 mm de diferença. É 5 mm lash cap. Não, mas de diâmetro. Aí vai ser metade, vai ser o raio. Então... Porque todos eles são... O único que tem 30... É que daí eu não sei o que é os comandos. Ó, tem um com 9 e 8 de levante. O que é o levante original? Não, é isso aí, é 9 e pouco. Tá, aí tem uns com 10 e 8 e 10 e 7. Aí não adianta nada, 10 e 7 é o Chirique. Pois é, e aí tem esses aí que tem 11 e 7. Que é esse aqui. Então o único que tem levante mesmo é esse aí. Isso. Mas aí tem círculo base bem Círculo menor. base de 29 e 29. Teria que regular a válvula. Teria que fazer todas as folgas. Mas também, isso não é um problemão, Sim, né? Teria que trocar os... Se dá pra pegar, não faz lugar, né? Acho que faz. Faz? Na parte mecânica, dali eu não... Tá, mas então beleza, vamos pensar. Temos solução para... Então, opção A, 4 borboleta. E ver o que vem. E ver o que vem. Depois, opção B, comando. E ver onde é que está o gargalo do motor. O escapamento, tu acha que está restringido? Não tá. Eu acho que não não, né? parece. É. Eu até tentei deixar ele aberto ali, mas não... É tudo meio grande, né? O escapamento é tudo 3 polegadas. Então tá. Eu acho que temos um plano. Mas eu vou dizer, tá andando, vou por ele para casa, vou andar um pouquinho. Tá quietinho. Tá, sem babado de óleo, tudo vazando, tudo bonitinho. Depois que tu for embora, eu vou conversar com o Douglas para fazer mais umas coisinhas nele, de repente pegar, fazer o acertinho, sim, deixar agora... ele 100%. Cara, uma coisa que eu achei muito estranha. Tu viu a quantidade de injeção rápida que precisou? Eu acho que é muito cabeçote, ele não tem velocidade. Cara, eu tava pensando assim, ó, ele precisou 15 milissegundos de rápida. Para quem tem noção de acerto, é um injetor de 80 libra-hora, tá? É bastante coisa. É muito combustível de rápida, só que assim, ele precisa, senão ele dá buraco. Aí o que eu acho que pode ser? O cabeçote é muito aberto é tudo muito grande. para um comando pequeno, tem muita taxa e o cabeçote acho que é polido, tudo polido. E etanol não gosta de polido, assim. Talvez vocês jateassem, daqui a pouco ele ia melhorar isso, mas também não sei se isso
isso influencia em eficiência, só um pouco de economia de combustível, digamos assim. Mas deve estar gastando pra caramba se andar assim. Porque deve estar uns bicão grande, consome tudo, né? Mas 215 de roda não é ruim, que nós estávamos falando antes. A gente está acostumado a andar com um negócio muito forte, mas 215 no aspirado é legal. Já. Sim, isso aí é 200 que de motor ali, 250 de motor talvez. 240 por aí, uns 16%. Ganhar 100 cavalos em cima do original não é ruim. Não é. Lembra que nós passamos no Dino, veio 115, né? 110, 112, uma coisa assim. Dobrou a potência. Isso é. Dobrou a potência aumentando 25% de cilindrada. Detalhe, forjar, se a gente quisesse botar nitro ali, era só botar, né? Calma, vamos se emocionar. Então tá. Muito obrigado. Não? Valeu. Um prazer. E eu ainda vou pegar ele, depois eu vou dar mais uns retoquezinhos de acer, deixar ele bem fino para andar mesmo. Tá bom, então tá. Mais uma missão concluída aí, o Passat e o Vectra aí, os dois. Boas memórias aí. Bom ter o Vectra de volta aí. Valeu. Espero que tenham curtido mais essa missão aí, gurizada.